Esta é a questão 136 da prova cinza do Enem 2015. É a questão do jogo de cartas equivalentes. Essa questão diz o seguinte, que no contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, um professor organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tem um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. Então, essa aqui é a carta da mesa e as outras são as cartas que estão na mão do jogador. E a pergunta é a seguinte: segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então, eu tenho que olhar todas essas cartas e ver quantas delas são equivalentes a essa carta de 6/8. Então, eu vou colocar aqui os números. Eu vou anotar aqui as cartas. Eu tenho 75, a primeira carta 75%, depois eu tenho 3,4, 34%, 0,75%, 4,3, 7,5, 4 terços, 6,8 e 3 quartos. Então, aqui são 4 terços e aqui 3 quartos. Então, a gente pode começar olhando essas duas cartas que representam frações. Tem uma fração na mesa. Vamos ver se uma dessas duas cartas são equivalentes a 6/8. Bom, 6/8 o 6 é maior que 4 e 6 é maior que 3. Então, um bom jeito de ver se essa fração é equivalente a 4 terços ou 3 quartos vai ser dividindo o 6 e o 8 pelo mesmo número. Né? Então, um jeito de achar uma fração equivalente a 6/8 é ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou então multiplicando. Mas como 4 terços e 3 quartos é uma fração aí que já está na forma reduzida, eu vou precisar dividir o 6/8. Que número que eu posso usar para dividir tanto o 6 quanto o 8? Bom, como os dois números são pares, eu posso dividir tanto o 6 quanto o 8 por 2. 6 dividido por 2, 3. E 8 dividido por 2, 4. Bom, então eu já sei que 3 quartos é uma fração equivalente a 6/8. E 4 terços não é equivalente a 6/8, né? Porque 4 terços seria equivalente a 8 sextos, né? Bom, uma outra maneira de descobrir que 3 quartos é equivalente a 6/8 é olhando na imagem, ó. Tanto o 6/8 quanto o 3 quartos, a gente consegue ver a quantidade que ela representa. Né? Então, a gente vê que se nesses 6/8 a gente tivesse dividido por 4 quadradinhos, ó. Se eu tivesse aqui 4 quadradinhos, em vez de ter 8, eu teria pintado 1, 2, 3 quadrados. E aqui eu dividi em 4 e tenho 1, 2, 3 quadrados pintados, né? 3 quartos. Bom, vamos ver agora os números decimais? Eu tenho 3 quartos, 4 terços, 7 quintos e 6,8. Opa, desculpa, aqui é 0,75. E não é 0,75%, né? Escrevi errado. Bom, eu já vi aqui que 6/8 é uma quantidade menor do que 1. Né? Eu não tenho um quadrado inteiro. Eu tenho 3 pedaços de um quadrado que eu dividi em 4. Ou eu tenho 6 pedaços de um quadrado que eu dividi em 8 pedaços. Então, eu não tenho 1, eu tenho menos do que 1.
Bom, então eu não tenho 3, não tenho 4 e não tenho 7. Já consegui eliminar essas três alternativas também. 7,5 eu tenho mais do que 7 quadrados. 4,3 eu tenho mais do que 4 quadrados. E 3,4 eu tenho mais do que 3 quadrados. Bom, sobrou 0,75. Será que 0,75 é equivalente a 6 oitavos? Uma boa maneira de ver isso é dividindo 6 por 8. Se eu dividir 6 por 8, como é que eu faço uma divisão que eu tenho no numerador um número menor do que o denominador? Bom, dá para eu dividir 6 por 8? Não dá. Então, 6 por 8, eu começo com um 0. Coloco um 0 aqui e adiciono um 0 do outro lado. Consigo dividir 60 por 8? Consigo. Que número que é mais próximo? Tenho que lembrar agora da tabuada do 8. Bom, 7 vezes 8 é 56. Então, 7 vezes 8, 56. E aí eu subtraio. 60 menos 56, 10 menos 6, 4. Como eu emprestei um aqui, eu vou passar um para cá. 6 menos 5 mais 1, 6. 6 menos 6, 0. Bom, eu já estou trabalhando com número decimais. Tem um resto 4. O que eu faço? Adiciono mais um 0 e continuo minha divisão. 40 dividido por 8, 5. Bom, então 6,8 é equivalente a 0,75. Achei mais um. O 6,8 também não é, né? Então, o que sobrou? O que me sobrou? 34% e 75%. Como é que eu transformo um número decimal em porcentagem? Porcentagem, o que é? É ter um número dividido por 100. Então, eu quero achar um número dividido por 100, isso é uma porcentagem, que vai dar 0,75. Que número que eu divido por 100 e dá 0,75? É o 75, não é? 75 dividido por 100, como eu faço essa divisão? Eu vou andar aqui 2 casas decimais. Então, 1, 2. Seria o 0,75. Ai, não vou conseguir apagar aqui. Então, eu não tenho isso aqui, não tenho esse 0. Então, 75 sobre 100 é a mesma coisa que 0,75. Só que escrever 75 sobre 100 é a mesma coisa do que escrever 75%. Então, 75% é equivalente a 6 oitavos. Bom, 75% não é a mesma coisa do que 34%. Né? Se eu tenho 75 pedaços de alguma coisa que eu dividi por 100, não é a mesma coisa do que ter 34 pedaços de alguma coisa que eu dividi por 100. Então, também posso eliminar. Bom, então quantas cartas tem na mão do jogador que eu posso formar um par com essa carta da mesa? Eu tenho 75%, 0,75 e 3,4. Eu tenho 1, 2, 3 cartas. A alternativa correta é a E.